Olá, estamos aqui para mais uma aula, a nossa quarta aula do módulo 1 do grupo de estudos TCC nos transtornos de ansiedade. Hoje a nossa aula será sobre relação terapêutica. A relação terapêutica ela é um elemento determinante e comum a todas as formas de psicoterapias e refere-se ao vínculo estabelecido entre paciente e terapeuta, o qual é fundamental para o processo psicoterapêutico. Na década de 1960, Grissom introduz o termo aliança de trabalho, correspondendo à capacidade do paciente de participar do tratamento. A aliança de trabalho é um elemento comum a todas as técnicas psicoterapêuticas e há diferentes maneiras de como se espera que terapeuta e paciente trabalhem juntos, de acordo com cada abordagem teórica. A aliança terapêutica ela é composta por três elementos essenciais. Primeiro, é um acordo sobre os objetivos do tratamento que se deve se estabelecer durante essa relação terapêutica. Segundo, o desenvolvimento de vínculo pessoal composto pelos sentimentos positivos recíprocos entre paciente e terapeuta. E o acordo sobre as tarefas que cabem ao terapeuta e ao paciente no processo psicoterapêutico. Então, essa aliança terapêutica ela está sustentada sobre esse tripé. O acordo sobre os objetivos do tratamento, o vínculo pessoal composto entre esses dois elementos, paciente e terapeuta, e o acordo sobre as tarefas que serão estabelecidas durante esse processo terapêutico que é fundamental no processo psicoterapêutico. Carl Rogers, que eu trago uma foto aqui dele, uma imagem dele, ele disse o seguinte, o relacionamento entre terapeuta e paciente é central para o processo de mudança na psicoterapia. Então Carl Rogers ele traz isso, essa relevância da aliança terapêutica como um fator central no processo de mudança no processo terapêutico. E Carl Rogers diz o quê? Que se espera que no processo terapêutico, na relação terapêutica, aliás, o paciente esteja em um estado de incongruência ou desconforto em sua maneira de ser ou estar no mundo e que um relacionamento seja estabelecido entre ele e o terapeuta com a finalidade de modificar isso. Então, espera-se que nessa relação terapêutica com o paciente venha com esse estado, realmente chegue a esse estado de desconforto, mas que a finalidade seja modificar isso no estabelecimento entre ele e o terapeuta. E se espera também que o terapeuta use de uma atitude de autenticidade na relação e que apresente uma postura não julgadora de acolhimento, compreensão empática e sentimentos positivos em relação ao paciente. E isso tudo, esses dois elementos, essas duas formas de se esperar do paciente e do terapeuta, isso compõe, segundo Rogers, um mecanismo considerado central em todas as formas de psicoterapia. E aqui é importante destacar a diferença entre técnica psicoterapêutica e relação terapêutica. A psicoterapia se vale, é bem verdade, além de técnicas específicas de cada escola, de relacionamento humano, ou seja, a relação terapêutica, para atingir seus objetivos. Então, a técnica psicoterapêutica ela é baseada e norteada pela teoria clínica, que referencia o tratamento. A relação terapêutica ela representa o quão terapeuta e paciente estão conseguindo caminhar juntos no processo terapêutico. E são duas coisas distintas que se diferem uma da outra, de técnica psicoterapêutica, de relação terapêutica. A técnica são as ferramentas que eu utilizo com base no referencial teórico, numa abordagem, numa linha de tratamento que o terapeuta utiliza. E a relação terapêutica é essa aliança de trabalho que são estabelecidas entre paciente e terapeuta que precisam caminhar juntos para o processo terapêutico obter sucesso.
A relação terapêutica na TCC. Beck trouxe isso em 1979. Ele disse o seguinte, que uma aliança positiva entre terapeuta e cliente é necessária, mas insuficiente para a mudança. Então aqui a gente percebe que Beck não trouxe tanta ênfase na relação terapêutica, porque a ênfase de Beck estava na mudança dos pensamentos. Mas por que ele traz isso? Porque na TCC a relação terapêutica é vista de forma diferente. Ela enfatiza a colaboração e o trabalho em conjunto, em um modelo do empiricismo colaborativo entre paciente e terapeuta, entre cliente e terapeuta. Então, na TCC, entender a realidade interna do cliente é o que está por trás, é o objetivo dessa relação terapêutica, de demonstrar cordialidade e interesse pelo seu bem-estar e desenvolver uma aliança colaborativa de trabalho. São exigências da terapia cognitivo-comportamental. A construção de aliança terapêutica, ela requer uma postura de seriedade, de disponibilidade e responsabilidade do terapeuta na condução do processo, aliada ao respeito em relação à maneira peculiar de cada paciente sentir-se e relacionar-se durante esse processo. A aliança de trabalho ela foi definida como uma concordância entre o terapeuta e o cliente sobre as metas terapêuticas e as tarefas por meio das quais as metas são atingidas, e como a formação de um vínculo entre o terapeuta e o cliente. Então, essa relação terapêutica na TCC está baseada nisso, na questão da colaboração, de tarefas, de trabalho, de colaboração no processo terapêutico, no cumprimento das metas, das tarefas, embora nessa relação o terapeuta precisa ter sempre uma postura de disponibilidade, de responsabilidade, de conduzir todo esse processo. E aqui é importante trazer um fator da neutralidade do terapeuta nessa relação terapêutica. O terapeuta ele deve, portanto, ser neutro no sentido de não fazer julgamentos e não no sentido de evitar proximidade e empatia com o paciente. É importante trazer isso, que essa neutralidade ela não deve ser confundida com distanciamento e indiferença em relação ao paciente. O objetivo de uma postura neutra é estimular o paciente a se movimentar, a se direcionar a partir de seus recursos próprios para a solução de problemas, evitando uma postura regressiva e dependente em relação ao terapeuta, que isso não é um princípio da própria TCC, que um dos princípios da TCC é de o paciente, o cliente, ele ser seu próprio terapeuta, né, através de todo o processo de psicoeducação, de orientação que o terapeuta TCC ele comumente trabalha no processo. Ou seja, em vez de permitir que o paciente permaneça em um papel passivo, o terapeuta o estimula para uma busca colaborativa na solução de problemas. Esse é o papel do terapeuta TCC dentro da relação terapêutica, nesse vínculo de aliança terapêutica, é estimular o paciente para uma busca colaborativa na solução de problemas. Por exemplo, se um paciente traz dúvidas a respeito de uma mudança em sua atividade profissional, o terapeuta deve emitir, não deve emitir juízo, na verdade, mas propõe um exame da situação com o paciente. Em uma linha psicodinâmica, por exemplo, podem examinar sentimentos ligados às relações de trabalho, aos conflitos relacionados. Mas numa terapia cognitiva, ambos podem fazer uma avaliação objetiva do mercado de trabalho e dos prós e contras daquela decisão de uma mudança da profissional do cliente, que o paciente está pensando em tomar. Mas ele não deve emitir os juízos, decidir por ele, mas sim podem juntos avaliar, levantar os prós e os contras, mas deixar que o paciente ele tome a decisão que esteja pretendendo. Na prática, nenhum terapeuta é totalmente neutro. Quando ele faz qualquer intervenção, mesmo que de conteúdo neutro, a maneira de vestir,
de cumprimentar, o tom de voz, o momento em que resolveu intervir no processo, o tópico que resolveu interpretar, revelam algo do terapeuta ao paciente. Portanto, deve-se criar um ambiente neutro, isento de julgamentos e centrado nas características do paciente. Sempre lembrando que ele, apesar de promover um ambiente neutro, mas ele nunca vai estar totalmente neutro no processo. É fundamental que um terapeuta, essencialmente técnico, descaracteriza a relação humana presente nas psicoterapias. Enquanto um terapeuta que baseia seu trabalho em seus atributos apenas pessoais, não reconhece o método de tratamento psicoterapêutico. Assim, para uma maior efetividade da terapia, um maior sucesso na terapia, é fundamental o terapeuta o quê? Unir a precisão técnica, a teoria, as estratégias, as técnicas, a forma de ser do terapeuta, pois estas são indissociáveis na prática clínica, ou seja, nunca enquadrar o paciente à técnica, mas adaptar as técnicas à forma de ser do paciente, ok? Então é importante ter isso, considerar isso na prática clínica. Aqui eu trago para reflexão uma frase do Carl Jung que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o terapeuta precisa ter isso, olhando para isso, que ele precisa, além de dominar as teorias, conhecer as teorias, dominar as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, ao estar naquele processo, ao acolher o paciente, aquele cliente, que ele realmente seja humano ali no acolhimento, como a Rogers falou, né? Numa condução empática, numa relação empática com o paciente, acolhendo o sofrimento dele e não apenas ser apenas técnico ali no atendimento, naquela relação, mas sim aliar as teorias com os aspectos humanos, porque ali diante de nós não apenas temos um cliente, mas temos uma pessoa que veio até nós, que veio até o terapeuta em busca de aliviar o seu sofrimento. E aqui eu trago uma questão para a gente debater, que é a seguinte: tendo em vista o crescente uso de terapias à distância, com auxílio da tecnologia de informação via Skype, WhatsApp e demais formas de comunicação virtual, e considerando a relação terapêutica, paciente-terapeuta, como um componente importante no processo terapêutico, então como isso ocorre em tal modalidade, à distância? É possível construir essa relação terapêutica online? Essa será a nossa tarefa, nossa discussão que iremos fazer em grupo. E aqui o livro texto adotado foi com base em Cordioli, no livro Psicoterapias, Abordagens Atuais, na 4ª edição, que estará disponível para vocês para consulta. Ok? Finalizamos aqui por hoje essa explanação sobre a relação terapêutica e espero que vocês aprofundem mais esse assunto no seu ambiente de estudo. Até a próxima!